Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos para estudarmos no tema Sinais da Volta de Cristo. Estamos fazendo uma abordagem sobre as 70 semanas de Daniel, sendo esse o quinto estudo nesta área, só falando sobre as 70 semanas de Daniel. Nós percebemos essa profecia no capítulo 9 do profeta Daniel, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, como nós vimos nos estudos anteriores, o cumprimento dessa profecia, que aconteceu quando Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, ali o cumprimento das 69 semanas. Então nós vimos o seguinte, que Jesus voltou de Betânia para o templo numa segunda-feira, no dia 10 de abril, Então nós vimos anteriormente até esse ponto. E agora nós continuaremos o estudo, relembrando que Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 11, dita essas palavras: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus entrou na cidade de Jerusalém, percebeu ali o templo, olhou tudo, e como já estava tarde, ele foi para Betânia, Então, note que ao entrar em Jerusalém, ele fez isso. Ele se separou como Cordeiro de Deus, porque no dia 14 de abril, ou seja, na sexta-feira, toda a congregação haveria de imolar o cordeiro, então, no crepúsculo da tarde, o que aconteceu no dia, na sexta-feira, no dia 14 de abril, às 15 horas, E percebemos também que em Lucas, ele seguiu, para o Monte das Oliveiras, e ele vendo Betânia, e ele vindo de Betânia, ele avista a cidade de Jerusalém. E ao descer do monte, ele passa ali pelo ribeiro Cedron, avista a cidade, E ele lembra-se então da profecia de Daniel, essa que nós estamos comentando, e ali ele se lamenta sobre a cidade de Jerusalém. Como nós mencionamos no Evangelho de Lucas,
temos no capítulo 19, a partir do versículo 41, dita as seguintes palavras: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculta aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixando em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, nós percebemos esse episódio que aconteceu, né? Quando se cumpriu ali as 69 semanas. Então, são dois episódios. Um que seria morto ungido, o que nós acabamos de ministrar, o que nós acabamos de relatar agora, e o outro episódio é que Jerusalém seria destruída. O que aconteceu 37 anos depois que Jesus Cristo morreu. No ano 70, portanto, o general Tito, ele à frente do exército romano, ali o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, o Império Romano redivivo, haveria de destruir a cidade e o santuário. Então perceba que o profeta Daniel estava no cativeiro babilônico, e o anjo então lhe informa que esse povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e também o santuário. E isso, como acabamos de relatar, aconteceu no ano 70, né? Ali ocorreu no mês de abril, enquanto os judeus estavam comemorando a Páscoa, tinha ali aproximadamente 1.200.000 judeus. O exército romano fez o cerco em toda Jerusalém por 143 dias, quase 5 meses, e ali mataram 1.100.000 judeus e mais 98.000 foram levados escravizados para Roma, para construir ali o Coliseu Romano, e muitos deles foram dispersos por todo o mundo, né? Então, ali hoje, ainda hoje no Coliseu Romano, nós percebemos o arco de Tito com a descrição da tomada de Jerusalém. E aí o que nós temos agora para entender a partir desse ponto é que Deus revela um mistério, porque ele fez o tempo parar e abriu uma lacuna profética. Quando os judeus rejeitaram o Messias, Deus então faz esse tempo parar para então abrir essa lacuna profética, dando um espaço de operação para a igreja operar, para que então depois voltasse o Senhor a tratar com o seu povo, com o judeu, por uma semana. Então, os judeus foram dispersos no ano 70, ficando 1878 anos no exílio, né? Sem pátria, voltando a ser nação somente no dia 14 de maio de 1948. Então, perceba, amados, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, sendo aclamado como rei, ali, então, findou-se as 69 semanas. Ou seja, 7 semanas mais 62 semanas, o que dá 69 semanas. E ficou para trás, portanto, uma semana. Deus, abrindo esse parêntese para a operação da igreja, ele vem agora revelar o seu segredo, o segredo que estava oculto antes da fundação do mundo. Nós encontramos no Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7, escrita a seguinte palavra: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então veja, Deus revela que há um mistério que ele traz em revelação, e esse mistério ele haverá de operar em extrema graça, que é justamente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos essa confirmação em Colossenses, no capítulo 1, versículos 24 até o versículo 29, revelada a seguinte palavra: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
e preencho o que resta das minhas aflições, ou das aflições em Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, veja bem, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, as quais Deus dá a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentássemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. O apóstolo Paulo, então, está revelando este mistério de Deus, né, que Deus, então, está dando a revelação que depois que os judeus rejeitaram o Messias. Encontramos também na carta aos Romanos, no capítulo 16, agora a partir do versículo 25, e seguiremos até o versículo 27, escrita essas palavras. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, esse mistério não encontramos no Velho Testamento. O mistério Deus tinha no seu coração, guardado desde os tempos antigos. E agora, na época da graça, nesses últimos dias, que corresponde os 2000 anos de história de operação da igreja, em que Deus realmente vem revelar esse mistério que é a igreja. Encontramos também revelado esse mistério em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que está escrito o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério. Veja bem, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. E agora nós entramos no versículo 10 do capítulo 3 de Efésios, que diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se manifeste aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então preste atenção nessa palavra. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados
e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós. Por isso, esta é a vossa glória, né? Pois nisto está a vossa glória. Então veja, a primeira menção que nós temos da palavra igreja está no Novo Testamento, na biografia de Mateus, no seu capítulo 16. A partir do versículo 16, nós temos escrito o seguinte: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que o Senhor Jesus está revelando ali a Pedro, segundo aquela declaração que Pedro fez no versículo 16, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 16. Então Jesus chama a atenção de todos e faz uma revelação e um elogio público ao apóstolo Pedro, dizendo: Tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Esta declaração que você fez no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, sobre esta declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então perceba, amados, o seguinte: quando terminar a lacuna profética, Deus então voltará a tratar com seu povo por uma semana, ou seja, por 7 anos. Então terminará ali o governo humano sobre a terra. Então Jesus, voltando, ele estabelecerá o seu reino milenar. Foi exatamente por isso, entenda, que o anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. Porque cumprindo as 69 semanas, aí Deus viria tratar mais uma semana, ou seja, mais 7 anos com seu povo. Porque ali o anjo Gabriel disse que aconteceria o seguinte: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, com isso, nós percebemos a conclusão. Agora nós queremos fazer uma conclusão sobre as 70 semanas e trazer um entendimento conclusivo de tudo aquilo que nós ministramos nessas 5 abordagens últimas, né, falando sobre as 70 semanas de Daniel. Então perceba o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, multiplicado por 7 anos, que, por sua vez, multiplicamos por 360 dias, então nós chegamos a um total de 173.880 dias. É o que nós chegamos com essa contagem. E depois, nós entendemos o seguinte, vamos entender o seguinte: desde a saída da ordem até para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando foi que saiu a ordem? Então, ali em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, está escrito que no ano, no ano 20º de Artaxerxes, no mês de Nissan,
Então, esse ano 20º de Artaxerxes, do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, corresponde ao dia 14 de março de 445 a.C. Então, até a ungida ao príncipe, ou seja, o dia que Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, o que aconteceu no dia 6 de abril do ano de 32 da nossa era, o que nós vimos em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 28, né? Até o versículo 40, e também nós conferimos no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então, o que aconteceu? Aí, depois, o Messias foi tirado. Depois, Jesus morreu, e logo depois que Jesus morreu, passou-se mais 37 anos e a cidade de Jerusalém foi destruída. À frente do exército romano estava o general Tito, né? Destruiu a cidade de Jerusalém. Aí, o que aconteceu? Deus abriu uma lacuna profética, dando um período aí para a operação da igreja, um período de 2000 anos, né? E a partir desse momento, nós percebemos o seguinte, que Deus voltará a tratar com seu povo uma semana, quando terminar o mistério de Deus na terra. Nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Então o mistério de Deus se cumpre quando o anticristo for revelado. A partir daí, então, quando esse anticristo assinar o acordo de paz e proteção com Israel, ali então começa a última semana. Começa o último 7 anos de domínio governamental do homem sobre a terra. E aí depois segue-se o estabelecimento do reino milenar. Então, como prova de tudo isso que nós estamos falando, nós percebemos o seguinte, 445 anos, 14 de março, né, de 445 a.C., até 32 DC, né, depois de Cristo, que é 32 anos da nossa era cristã, nós temos aí 476 anos. E nós pegamos 476 anos vezes 365 dias, nós encontramos então 173.740 dias. Aí nós pegamos mais os anos bissextos desse período, nós temos mais 116 dias em relação aos anos bissextos. Aí nós pegamos o dia 14 de março até o dia 6 de abril, nós temos mais 24 dias. Então, somando tudo isso, nós temos 173.880 dias. Então, esta é a prova, está confirmado que realmente a conta bate, a conta fecha. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, com isso, nós trazemos essa conclusão e, a partir de agora, falamos um pouco sobre as considerações finais sobre a 70ª semana de Daniel. Queremos pegar, portanto, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, que está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que ouvem, ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, eis o resumo das coisas que deve acontecer. Hoje você pode ser salvo. Qualquer pessoa, qualquer pecador, por mais empedernido que seja, pode ser salvo, porque nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra
que a salvação vem pela graça. O período de graça, portanto, amados, ele é o período da formação e do preparo da igreja. Quando Jesus buscar a sua igreja, esse período de graça, ele acaba, ele termina. Então, o mistério de Deus na terra, que é a operação da igreja, que é esse período de graça, chega ao fim. Então, veja o seguinte, a salvação, ela pode até continuar acontecendo depois do arrebatamento, mas aí acontecerá tão somente através da misericórdia, não mais através da graça. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 13, versículos 22 até o versículo 30, registrada a seguinte palavra: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, note que Jesus está afirmando, amados, que muitos procurarão entrar pela porta estreita. Não que eles não quererão, não que eles não queiram entrar. Eles querem entrar, mas eles não poderão entrar. Então, eles desejam entrar, mas não poderão entrar. Porém, nós temos o período da graça agora para aceitar Jesus Cristo. Então, quando acontecem essas coisas, o próprio Senhor Jesus responde: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. Perceba, portanto, que além do caminho apertado que conduz à salvação, além do caminho apertado, existe também o caminho estreito, né? Então, a porta é apertada, mas o caminho também é apertado. Agora, existe a porta larga, existe também o caminho largo, né? E Mateus deixa isso muito claro. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ainda em Romanos, no capítulo 9, versículos 14 a 16, está escrito: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, amados, entenda o seguinte: no período tribulacional, na grande tribulação, muitos vão clamar a Deus. Como não haverá salvação através da graça, então Deus vai usar para alguns a sua misericórdia. Infelizmente, há muitas pessoas dentro das denominações, hoje em dia, que estão brincando e menosprezando a graça de Deus. Porém, veja que virão dias, e esses dias terríveis, em que essas pessoas desejarão
ardentemente a graça de Deus, mas não as terá. No entanto, poderá alcançar a misericórdia na grande tribulação, através, evidentemente, da perseguição, da tortura e da morte que o anticristo estará estabelecendo no planeta, né? E aí nós temos em Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então, amados, graça é o dom imerecido de Deus. Veja, você já ouviu falar que o anticristo está na terra, não é mesmo? Então, considere esse fato. O anticristo aparecerá na história por um período muito curto de tempo. Vai exercer um ministério de 7 anos, 1.260 dias de suposta paz e 42 meses de grande tribulação, e depois ele será destruído na batalha do Armagedon, com o sopro da boca do Senhor, conforme dizem aos Tessalonicenses. O iníquo será destruído e ali ele vai desaparecer. Satanás ele será acorrentado, colocado no poço do abismo por 1000 anos, e depois ele será lançado no lago de fogo. Então, Deus tem duas grandes prioridades na face da terra. Primeiro é estabelecer o seu reino, ou seja, salvar vidas, ganhar almas, e depois preparar a sua igreja para o arrebatamento. E no capítulo 9 de Romanos, né, a partir do versículo 3, está escrito o seguinte, a partir do versículo 1 até o versículo 3, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando consigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, a grande exortação nesse momento é: arrepende-te, arrepende-te, venha para Cristo, vamos estudar a palavra de Deus juntos, saia do pecado, saia dos prazeres mundanos, porque o céu, ele será mais glorioso com a tua presença. Queremos estar juntos no arrebatamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, todos os seus. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e assim vamos continuar nessa unção e nessa graça maravilhosa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Amém.